Amigos, meu nome é Vinícius Talon e faço essa transmissão ao vivo aqui no Instagram e que depois ficará também à disposição no YouTube para tratar de algumas dúvidas que me enviaram e para bater um papo com vocês também sobre direito penal, processo penal, execução penal, advocacia e qualquer outro assunto semelhante que eu normalmente trate aqui nas minhas redes sociais. Para começar, eu vou ver uma dúvida que foi enviada pelo Glauber Brito. O Glauber mandou uma mensagem pedindo para que eu falasse sobre direito penal do inimigo versus direito penal do cidadão. Esse tema é muito bom, é um tema ótimo para tratar de uma visão atual do direito penal, uma forma de pensar o direito penal no momento atual em que há um combate mundial ao terrorismo e, apesar de não ter requisitos tão atuais assim, tão recentes assim, a escolha de um inimigo já era feita anteriormente por alguns filósofos, anteriormente no âmbito do nazismo, mas o direito penal do inimigo é uma defesa razoavelmente recente. Ele começou, obviamente, com Günther Jacobs, que em um primeiro momento apenas constatou a existência, o surgimento de um direito penal mais rigoroso, um direito penal voltado para determinadas pessoas. E curiosamente, Günther Jacobs começou a defender num segundo momento, começou a defender o direito penal do inimigo com muito mais ênfase, falando que era necessário o direito penal do inimigo e até ali não era uma corrente tão conhecida assim. Era conhecida no meio acadêmico, era uma corrente muito respeitada, mas respeitada por alguns outros, criticam bastante, como o próprio Munhoz Conde, que critica muito o direito penal do inimigo, mas era uma corrente que tinha uma relevância normal. Entretanto, quando Günther Jacobs começou a defender com muito mais ênfase o direito penal do inimigo, aconteceu aquele trágico ataque terrorista do 11 de setembro, as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, e por conta disso houve uma explosão do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo passou a ser muito mais difundido, Günther Jacobs começou a ser estudado em várias faculdades, comentado, seus textos passaram a rodar, passou a palestrar em muitos lugares, a convite de alguns estados, a convite de alguns países, de várias faculdades que queriam saber como combater o terrorismo. Então, eu até digo que essa defesa do direito penal do inimigo que Günther Jacobs fez pouco antes de ocorrer o ataque terrorista do 11 de setembro, veio no momento em que tinha tudo para essa teoria ficar firme e ser mundialmente conhecida como ela se tornou. E o direito penal do inimigo ganhou com isso um destaque muito maior, dominando o cenário político principalmente. Você vê vários políticos que debatem, que querem defender a aplicação do direito penal do inimigo, às vezes sem reconhecer, sem nem saber o que significa o direito penal do inimigo tecnicamente, quais são seus fundamentos filosóficos. E o Günther Jacobs faz uma separação que tem relevância para o direito penal do inimigo. Para Jacobs, teríamos dois direitos penais. Teríamos um direito penal do cidadão e um direito penal do inimigo. Para o cidadão, seria aplicado o direito penal tradicional, o direito penal que nós aplicamos, o direito penal com todos os direitos e garantias fundamentais, proporcionalidade da pena, humanidade e tudo mais. E para o inimigo, teríamos um direito penal especial, um direito penal próprio para pessoas que não são consideradas pessoas, para quem é visto como um inimigo do Estado, e que não é qualquer pessoa, não é aquele que cometeu um homicídio, por exemplo, mas sim aquele que se afasta sistematicamente do Estado. Portanto, o inimigo teria um direito penal distinto, sem direitos e garantias fundamentais, ou com eles relativizados, teria penas desproporcionais, a possibilidade de tortura para que ele
chegue a uma confissão e várias outras formas rigorosas de se aplicar o direito penal. Em outras palavras, o direito penal do cidadão seria aplicado a todos que não são inimigos, ao cidadão, e o direito penal do inimigo seria aplicado, na visão de Jacobs, ao terrorista, que é o inimigo por excelência, aquele que está à margem do Estado e combatendo o Estado. Outra coisa muito interessante sobre o direito penal do inimigo é que alguns vão dizer que se trata de uma visão contraditória, que há um equívoco na denominação direito penal do cidadão e direito penal do inimigo. E quem fez a melhor crítica sobre o direito penal do inimigo foi Manuel Câncio Meliá. Ele falou o seguinte: direito penal do inimigo é uma contradição, porque o direito penal é para garantir, é para ter uma punição justa. E falar em direito penal do inimigo é uma contradição. Por outro lado, falar em direito penal do cidadão é uma redundância, porque o direito penal é para garantir, e se é para o cidadão, então há uma redundância. Está falando duas vezes a mesma coisa, duas vezes que é uma garantia. De qualquer forma, há muitos autores no Brasil que trataram do direito penal do inimigo. Temos vários livros sobre esse tema. Temos um do André Calegari, temos o Zaffaroni tratou na Argentina, num belo livro sobre quem seria o inimigo. Temos vários livros sobre essa temática. O Luiz Flávio Gomes já tratou também. Então, vale a pena. É um ótimo tema, inclusive para TCC. Foi o meu tema de TCC durante a graduação em Direito. Outra dúvida que foi enviada aqui foi pelo Jonathan Honorato. O Jonathan mandou a seguinte mensagem: como proceder em casos de violação das prerrogativas do advogado, cerceamento de defesa, juízes que determinam prisão do advogado ou aplicação de multa, isso é muito comum, meios disponíveis para o advogado se proteger, ser combativo e enfrentar um magistrado que segue o próprio CPP. Essa é uma tecla que eu tenho batido bastante. Vamos começar de trás para frente. Sobre juízes terem o próprio código de processo penal. Isso é muito comum, não apenas em determinadas comarcas, mas dentro da mesma comarca, entre a primeira vara criminal e a segunda vara criminal. Temos um juiz garantista ali e um juiz punitivista ali. Temos um que entende que pode perguntar e outro que entende que o 212 do CPP proíbe de começar a perguntar para testemunha. Temos juízes que começam na dosimetria da pena pelo mínimo legal e temos juízes que começam na dosimetria da pena pelo meio termo. Isso é um grande problema e isso gera uma instabilidade do sistema jurídico, gera uma insegurança e faz com que o advogado não tenha condições mínimas para prever o resultado de um processo. Não é dizer que o advogado poderia garantir que será absolvido, garantir que o resultado será tal, que a pena será tal, mas precisamos de um mínimo de previsibilidade e isso não há quando temos juízes que tratam o Código de Processo Penal de um jeito em determinada comarca e de outro jeito em outra comarca. Eu escrevi recentemente sobre uma audiência que eu vi que foi durante uma atuação em uma consultoria e quando eu olhava o CD, quando eu acompanhava a audiência no CD, eu achei algo um pouco estranho, parecia que tinha alguma coisa diferente naquela audiência. E depois que eu fui perceber o que estava diferente, era o fato de que o juiz deixava as testemunhas falarem, deixava o advogado perguntar, folhear o processo para fazer a próxima pergunta, deixava o réu falar à vontade, não ficava impedindo a todo tempo, não ficava toda hora dizendo, doutor, mais alguma pergunta? Doutor, já acabou? Não ficava falando para o réu, olha, isso daí não tem relevância para o processo, já acabou então? Tem mais alguma coisa para falar sobre o fato, não podendo falar sobre outra coisa? Não tinha isso.
Então era algo que eu estranhei, porque o normal é ter um juiz atrapalhando toda hora, inviabilizando o trabalho do advogado. Raramente isso acontece de presenciar uma audiência em que o juiz deixa o advogado perguntar e deixa o réu falar também, ou deixa a testemunha falar. Normalmente a testemunha fala alguma coisa que foge um pouco do fato e o juiz já responde: olha, isso daí é desnecessário, não precisa falar, pode falar somente sobre o que for perguntado. E isso vai inibindo a testemunha e, às vezes, aquilo que a testemunha iria falar tem relevância para o caso, mas aí ela é impedida de falar. Por isso que é uma coisa muito séria o tratamento que os magistrados dão ao processo. Não estou falando de tratamento ao advogado. Essa pergunta do Jonathan Honorato foi sobre as prerrogativas dos advogados. E recentemente, agora, há poucas semanas, eu fui palestrar na OAB de Palmas, no Tocantins, e falei exatamente sobre isso. Foi um congresso sobre prerrogativas da advocacia. E eu mencionei logo no início do congresso que eu comecei esse congresso falando o seguinte: a advocacia acabou, não quero mais advogar, cansei da advocacia, vou embora e não quero mais nada com a advocacia. Todo mundo ficou me olhando. E aí eu fiz uma pausa e falei: é isso que todos nós diríamos se não tivéssemos as prerrogativas. Porque tendo as prerrogativas já está difícil pra caramba. Imaginem sem as prerrogativas. É óbvio que eu falei isso um pouco para despertar a atenção, mas, de fato, se não tivéssemos as prerrogativas, acabaria a advocacia, principalmente a advocacia criminal, porque já está extremamente difícil do jeito que está. As prerrogativas não são benefícios. Você nunca vai absolver alguém porque você tem prerrogativas. É até estranho explicar para alguém o que são as prerrogativas. É como explicar para um dentista, para um médico que se você tivesse a necessidade de ter a previsão legal de prerrogativas, teria uma prerrogativa dizendo, por exemplo, que você pode olhar o paciente antes de fazer a cirurgia, no momento de fazer a cirurgia. O médico responderia que isso é um absurdo, mas nós temos isso. Nós, advogados, temos lá no Estatuto da Advocacia e da OAB a previsão de que podemos olhar o processo, podemos olhar o inquérito. E vejam como isso é ridículo. Tem que ter uma lei dizendo que nós temos a possibilidade, temos o direito de olhar o inquérito, de olhar o processo, sendo que esse é o nosso trabalho. A gente não tem como fazer uma defesa sem olhar o inquérito. Não tem nem mesmo como dar o valor dos honorários sem olhar o inquérito e olhar o processo. Então, é ridículo quando paramos para pensar, isso a gente acaba não pensando no dia a dia, é algo tão comum. Você está lá na faculdade, estuda prerrogativas, estatuto da advocacia, mas nós temos que ter uma lei dizendo que temos o direito de olhar o inquérito, que temos o direito de ficar sentados ou em pé durante uma audiência. É como falar para o médico: olha, você precisa de uma lei que diga que você pode olhar o paciente quando você estiver fazendo a cirurgia, ou que você pode olhar o paciente antes de dizer quanto você cobra pela cirurgia, ou que você pode fazer a cirurgia sentado ou em pé. Se não tiver essa lei, só pode fazer a cirurgia em pé, não tem outra forma. Vejam que absurdo que é. Isso é ridículo. Mas na advocacia temos que ter essa previsão, porque lidamos com pessoas, às vezes, que são autoritárias. Temos autoridades e temos autoridades autoritárias. E aí, isso que o Jonathan tratou na pergunta dele é algo que enfrentamos diariamente. Diariamente constatamos juízes, igual ele falou, que querem fazer cerceamento de defesa. Como resolver isso? Correição parcial, porque aí, além de resolver o cerceamento de defesa, você pode também, eventualmente, conseguir uma responsabilização criminal daquele juiz que fez esse cerceamento de defesa, que tumultuou o processo. No caso de juízes que determinam prisão do advogado. Como assim? Juiz determinar a prisão de advogado? O advogado, no exercício do seu trabalho, ele não pode ser preso por qualquer coisa. Somente pode ser preso por crime inafiançável. Por isso que não existe voz de prisão por desacato em audiência. Que voz de prisão é essa? É algo que é uma cultura que se criou no sentido de que qualquer coisa que o advogado fizer desafiando a autoridade, ele está sujeito a ser preso, mas não é.
Ele somente será preso no exercício da sua função se praticar um crime inafiançável. E fora disso, não há nenhuma situação de prisão automática, prisão em flagrante, que mantém preso ainda. É outra coisa curiosa, a prisão em flagrante hoje não prende ninguém. A prisão em flagrante detém a pessoa até que seja decidida a prisão preventiva ou a liberdade. Então não existe mais prisão em flagrante que prende por si só. É uma mera pré-cautelar e não uma cautelar. Portanto, é outra coisa que também é preocupante. Aplicação de multa. Muitos juízes aplicam multa quando o advogado não vai, por exemplo, na precatória. Só que aí saem 1000 decisões, 1000 teses, falando que o advogado é obrigado, só precisa ser intimado da expedição da precatória e não da data da audiência da precatória, ou coisa semelhante. E aí o advogado não vai para a audiência de precatória e o que acontece? Fixa uma multa de 10 salários mínimos para esse advogado. Eu conversei bastante lá na OAB de Palmas sobre esse tema, sobre essa multa, e lá eles estão falando que estão conseguindo reverter por meio de mandado de segurança, e aqui no Rio Grande do Sul há também essa cultura de utilizar ou mandado de segurança ou a correição parcial. Então, no caso de aplicação dessa multa, que curiosamente não é aplicada ao Ministério Público, é aplicada apenas ao advogado, se o Ministério Público não vai numa audiência, a audiência rola, o juiz ainda pergunta no lugar do Ministério Público. Se o advogado não vai na audiência, o juiz nomeia um dativo, cobra do advogado e ainda aplica a multa ao advogado. Olha como que é. Então, você, se atua na área criminal, precisa saber qual é a medida que o seu tribunal aceita quando há imposição dessa multa prevista no Código de Processo Penal, por abandono da causa, quando não vai numa audiência, quando não vai a uma precatória, quando sai da audiência, sai de um júri. Procure saber se aí é a correição parcial ou é o mandado de segurança, que normalmente tem êxito no tribunal. Isso você deve saber porque, se você não tomar uma medida, digamos que se entenda que tenha que fazer a correição parcial, desrespeitou o prazo da correição parcial, perdeu, aí precluiu aquela decisão. Digamos que é um mandado de segurança. Passou o prazo do mandado de segurança, que é um prazo decadencial de 120 dias, já declarado constitucional pelo STF. Se passou esse prazo, então não é cabível mais o mandado de segurança. Já passou o prazo da correição parcial. Então só resta pagar esse valor imposto na multa. Por isso que tem que ter esse cuidado e sempre tomar essas medidas. Além disso, outra situação que o Jonathan também descreveu, meios disponíveis para se proteger e ser combativo. Eu sempre falo, e às vezes isso é até distorcido, eu falo que o correto é você ter diplomacia. Diplomacia na delegacia, diplomacia no fórum, diplomacia no presídio. É não chegar na gritaria, é não chegar dando chute na porta. Tudo se resolve conversando quando a outra pessoa também está disposta a conversar. E às vezes eu falo isso, as pessoas entendem que eu estou dizendo que em todo lugar que você for terá violação de prerrogativas. Não, pelo contrário, há juízes, há promotores, há delegados que são extremamente solícitos, que vão dar um tratamento excelente ao advogado, respeitando as prerrogativas. Há presídios que dão esse tratamento ao advogado. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, eu posso falar de um delegado que é muito humano, é um delegado que faz um grande atendimento aos advogados, que é o Tiago Albeste. Ele a gente atuou junto, ele era delegado em Uruguaiana, no mesmo período em que eu era defensor público na área penal, atuando no júri e depois na execução penal em Uruguaiana, e eu via a preocupação dele quando ocorria algum tipo de ilegalidade, quando acontecia qualquer coisa, ele ia até a Defensoria Pública para falar: esse tipo de procedimento eu acho que temos que fazer assim, o que vocês acham de mudar isso? Eu me lembro que ele convocou uma reunião para falar sobre determinadas coisas que
poderiam ser corrigidas para melhorar o trâmite entre as instituições. Então há delegados, há promotores, eu conheço vários, há juízes que têm essa preocupação com o cumprimento das prerrogativas. E nesses casos, é óbvio que o advogado não tem nada para fazer. O advogado tem que manter a diplomacia e tudo é tranquilo. Ele consegue acessar o inquérito, consegue acessar o processo, consegue fazer o atendimento no interior do presídio, consegue acompanhar o flagrante tranquilamente, mas quando isso não acontece e infelizmente, há situações em que não há esse tratamento diplomático, aí o advogado tem que tomar alguma medida, representar em corregedoria, ele tem que levar isso à comissão de prerrogativas da OAB. É sempre recomendável estar com o telefone da Comissão de Prerrogativas da OAB. Se for em algum ambiente mais suspeito, que você acha que tem uma chance maior de sofrer uma violação de prerrogativas, vai com um colega mais experiente, chama qualquer colega, porque no calor do momento você pode ficar desprotegido, esquecer de gravar o que está acontecendo, e a gente vê todos os dias no YouTube, nas redes sociais, gravações de violência contra advogado, de várias coisas que acontecem com a violação de prerrogativas. Isso só é gravado porque tem mais uma pessoa. Aquele que está lá sendo preso ilegalmente, aquele que está apanhando, ele está ali no meio daquilo e outra pessoa está filmando. Então por isso que, dependendo do ambiente, chame um colega para ir junto. Leve sempre o telefone da Comissão de Prerrogativas e, preferencialmente, que não precise utilizar. Que a diplomacia se resolva entre as instituições. Ninguém quer ser combativo além do necessário. Isso é desnecessário, obviamente. Ninguém quer xingar, se indispor com autoridades, ter que representar na corregedoria de uma instituição. Todo mundo quer resolver da melhor forma possível. E é assim que tem que ser. Mas se não ocorrer, em último caso, chame a Comissão de Prerrogativas da OAB. Eu repito, eu não estou dizendo que isso acontece em todos os lugares, eu não estou dizendo nem mesmo que é a regra, eu estou dizendo que isso pode acontecer e infelizmente acontece. Outra pergunta agora enviada pelo Luiz Ribeiro. Fale sobre teoria dos jogos aplicada ao processo penal. É um ótimo tema também. Teoria dos jogos aplicada ao processo penal é algo que, na minha visão, é muito importante para quem atua na advocacia, porque a advocacia ela tem o papel de ser artesanal e ao mesmo tempo tem que ter tempo para ser artesanal, tem que ter tempo para estudar os jogadores. E a teoria dos jogos no processo penal é a teoria perfeita para você entender como ocorre o processo, como se dá o processo e não como ele deveria ser. É óbvio que devemos defender que o processo tem que ser como diz a Constituição, como diz o Código de Processo Penal. É óbvio, isso é evidente, mas também não podemos desconsiderar que há muitas coisas que acontecem no inquérito policial, no processo, na execução penal, que fogem da constitucionalidade, que fogem da legalidade, e devemos estar preparados para isso. E como se preparar? A teoria dos jogos fala muito sobre isso, fala sobre a formação das estratégias, estratégia dominante, estratégia dominada, as teses, fala sobre os jogadores internos, os jogadores externos, inclusive na Uniriter, onde eu leciono na pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, tem uma disciplina chamada de Instrumentalidade do Processo Penal. E nessa disciplina eu estudo a teoria dos jogos pegando todas as fases. A gente passa por todas as fases e aí, como é um curso de pós-graduação, eu sei que os alunos já sabem todas as fases, eu não precisarei falar sobre prazo do inquérito policial, o que é uma resposta à acusação, como é a audiência, não preciso falar sobre isso. Eles já conhecem todas as fases e eu apenas levo para eles aquilo que a teoria dos jogos ajudaria em cada fase. Como a teoria dos jogos poderia ser aplicada num termo circunstanciado, no inquérito policial, no habeas corpus, nos recursos, na sustentação oral, numa revisão criminal, no júri. No júri a gente fala bastante sobre a aplicação da teoria dos jogos. Então, a teoria dos jogos, ela é importante, não é como proposta para dizer como o processo deve ser, não é sobre o dever ser, mas sim sobre o ser.
A teoria dos jogos diz como o processo penal é, considerando que sim, encontraremos no processo atores que são atores no sentido geral, advogado, promotor, defensor, juiz, delegado, procurador, todo mundo, servidores, que são machistas, que são racistas, alguns que não querem trabalhar, outros que têm alguns interesses e sempre há algum interesse, um payoff, uma recompensa que aquele jogador pretende alcançar. Às vezes a recompensa consiste em não ter muito trabalho, não se incomodar. Quem nunca conheceu, por exemplo, algum ator em um processo penal que tinha como única pretensão não se incomodar, fazer o básico e nada mais que isso. Pediu uma coisa, não conseguiu, nem recorre, deixa pra lá. Então, é uma teoria muito importante. Eu sugiro sempre a leitura do livro Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, do Alexandre Moraes da Rosa. É um livro que a gente adotou lá como leitura principal para essa disciplina na pós-graduação. E esse livro, eu não sei se agora está à venda ainda essa edição, a última edição. Até onde eu vi, não estava mais à venda, já tinha esgotado rapidamente na Amazon e na Saraiva, mas fiquem de olho, pesquisem sempre Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, do Alexandre Moraes da Rosa. Mandem uma mensagem para ele também, ele está nas redes sociais e acompanhem o trabalho dele. Ele tem uma coluna excelente com Auri Lopes Júnior lá no Conjur, porque vale a pena entender o processo penal como ele é. Não aquele processo penal baunilha, sem gosto, sem nenhuma cor, em que você acha que o processo penal da comarca de tal cidade é igual ao processo penal daquela outra comarca. Não, o processo é diferente. Há códigos processuais penais municipais. Cada juiz decide de um jeito, com alguns interesses, com a sua tradição, com seus preconceitos, e tudo isso pode ser avaliado, pode ser estudado para você formar, não vou dizer de forma semelhante a uma inteligência artificial por meio de algoritmos, mas pelo menos você passa a ter um pouco mais de chances de prever aquele resultado. Então, tenham esse cuidado e estudem o Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. Estudem a Teoria dos Jogos porque é muito importante para a prática da advocacia criminal. Outra pergunta que me foi enviada foi da Michele Andressa. Ela falou para que eu comentasse sobre delação premiada. Delação premiada é um outro tema excelente. O próprio livro que eu acabei de falar, Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, trata da delação premiada em muitas partes. Trata do dilema do prisioneiro, por exemplo, de pegar o preso, bota um preso lá e bota outro preso lá. E aí fica um preso naquele presídio, outro preso naquele outro presídio. E no final, o Ministério Público tenta oferecer para um a delação premiada, dizendo, olha, se você não fechar agora, então eu vou fechar com aquele outro réu, aquele outro investigado. E aí fica pressionando ali, sem que um investigado saiba qual é a pretensão do outro investigado. E com isso, quem transita entre os dois consegue prever quem vai aceitar ou não, consegue negociar para dar o mínimo em troca do máximo de informações. Consegue dizer, por exemplo, olha, amanhã o outro lá está fechando. Quando ele fechar a delação premiada, as suas palavras são desnecessárias. Não vou precisar de mais nada vindo de você. Então, se hoje o benefício é esse, amanhã seria aquele, muito pior. E você teria que me dar muito mais do que pretende dar agora. Caso contrário, não me interessa essa delação premiada. Então, o dilema do prisioneiro é muito interessante para estudar a delação premiada. É interessante que tudo que é feito em prol da acusação vai sendo banalizado. E a delação premiada está banalizada também. É curioso como toda sexta-feira, durante um grande período, saía notícia de que foi homologada a delação premiada, vazava trecho de delação premiada e tudo mais. Sempre na sexta-feira, para repercutir bastante no sábado e no domingo, e talvez sair no Fantástico no domingo. Mas, curiosamente, essa banalização da delação premiada veio como ocorreu anteriormente
anteriormente a banalização da prisão preventiva, a banalização da condução coercitiva, que desde o início todo mundo falava, todo mundo que estuda o processo penal, comenta o processo penal, falava que a condução coercitiva é um grande absurdo, que não tem nenhum fundamento legal fazer a condução coercitiva de investigado ou de réu que ao final pode chegar lá e falar que quer ficar em silêncio. Se ele pode ficar em silêncio, por que ele vai até lá? Por que ele vai até a delegacia? Não tem fundamento. Outra coisa é a testemunha. Testemunha pode sim ser conduzida coercitivamente, pode ser conduzida pelo oficial de justiça, porque a testemunha tem que falar, a não ser que tenha chance de se auto-incriminar. E aí pode se valer do direito ao silêncio. Mas é muito interessante ver como as coisas vão se banalizando. Primeiro, a prisão preventiva, até hoje banalizada, também as conduções coercitivas, já consideradas incabíveis, inconstitucionais, e também a delação premiada, que é muito utilizada. E quanto à delação premiada, temos que ter cuidado. Não pode receber uma denúncia apenas com base na delação premiada, porque o que o delator falou é pensando em se beneficiar. Uma coisa é a confissão. Quando alguém confessa um crime, está tentando se beneficiar, mas não está imputando o fato a terceiros. Outra coisa é a delação premiada, em que eu confesso um crime e atribuo a prática do crime a outras pessoas, com o objetivo de me beneficiar. Então eu viro um acusador que está tentando conseguir um benefício. E quanto mais eu acusar, quanto melhor eu acusar, mais beneficiado eu serei. Isso que é o curioso na delação premiada. Além disso, ainda há uma divergência sobre onde entra o delator durante a audiência. Eu conversei recentemente com um grande amigo, o advogado criminalista Bruno Queiroz, que estava debatendo comigo exatamente isso. Numa audiência em que o delator será ouvido, qual é o momento de ouvir o delator? Alguns querem colocar o delator para ser ouvido como se ele fosse réu. Mas se ele fechou a delação premiada, ele vira uma testemunha da acusação perante um outro réu que não fechou a delação premiada. Pensem comigo, é uma questão muito importante, porque temos um procedimento, temos uma sequência na oitiva das testemunhas que é feita para que o interrogatório seja o último ato. E antes dele temos a oitiva das testemunhas da defesa e antes disso temos a oitiva das testemunhas da acusação. Por quê? Porque primeiro o Ministério Público ouve as suas testemunhas, elas são ouvidas na audiência, todo mundo pode perguntar para a testemunha da acusação. Quando chega a hora de ouvir as testemunhas da defesa, o advogado pode perguntar para a testemunha da defesa, tentando desconstituir aquilo que a testemunha da acusação falou. E quando não há testemunha da defesa, ou logo após a testemunha da defesa, temos um interrogatório para que o réu possa explicar por que todas as testemunhas mentiram, o que está errado, porque elas têm interesse em prejudicá-lo, tudo isso. Por isso que temos essa sequência, para que a testemunha da defesa possa atacar a testemunha da acusação pelos seus depoimentos. Atacar no sentido de que suas respostas sejam favoráveis à defesa, desconstituindo o que a testemunha da acusação falou. E, ao final, o interrogatório, para que possa beneficiar o acusado, que saberá tudo o que foi falado pelas testemunhas da acusação. Só que, se você coloca o delator como um réu, o delator praticou um crime e reconhece que praticou um crime. Mas se você ouve o delator na audiência como um réu, logo após todas as testemunhas da acusação, todas as testemunhas da defesa e no momento de ouvir os réus, você está invertendo essa ordem, porque ele deixou de ser um mero réu para ser um acusador, uma testemunha da acusação. Ele é uma prova da acusação. Então o delator tem que ser ouvido com as testemunhas da acusação. Ele abriu mão do direito ao silêncio, ele já confessou a prática do crime e ele tem que comprovar aquilo que ele praticou, aquilo que ele confessou, aquilo que ele está imputando a outras pessoas. Portanto, é a testemunha da acusação mais interessada de todas. Uma mera testemunha da acusação não tem interesse em prejudicar ninguém, salvo casos excepcionais. Mas, como regra, a testemunha da acusação vai chegar, vai falar
Aconteceu, não aconteceu e acabou. Ela não quer correr o risco de uma eventual responsabilização por falso testemunho. Ela quer acabar logo o depoimento e ir para casa, viver a vida. Mas o delator, logo após o seu testemunho, ele está pensando, será que a delação vai se manter? Será que haverá a revogação da minha delação premiada? O que vai acontecer com a minha colaboração? Ele é interessado, o delator é o maior interessado de que a acusação se confirme e, portanto, as palavras do delator, o depoimento do delator não pode ser no momento dos interrogatórios, dos réus, tem que ser antes do interrogatório, antes do primeiro interrogatório do primeiro réu. Tem que ser, aliás, antes do depoimento das testemunhas da defesa. O correto é que o depoimento do delator seja junto com aquele bloco dos depoimentos das testemunhas da acusação. Portanto, essa seria a forma correta de se pensar a delação premiada. Eu teria muito mais para falar sobre delação premiada, a formalização, homologação, se o juiz, e aí já sabemos que não, o juiz não fica impedido quando homologa a delação premiada, ele ainda pode julgar aquele caso, não temos o juiz das garantias no Brasil. Enfim, teria muito mais para falar sobre delação, mas apenas para tratar dessas 4 dúvidas que me foram enviadas, eu resolvi gravar esse vídeo, fazer essa transmissão ao vivo aqui no Instagram, que ficará depois também à disposição no YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal do YouTube, onde esse vídeo estará. Lá no canal do YouTube também vocês encontram o link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. Então, se tiverem mais alguma dúvida, se quiserem pedir novos vídeos ou sugerir novos temas para os próximos vídeos, mandem aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, comentem ali e eu ficarei muito feliz em fazer uma nova transmissão mencionando quem sugeriu os vídeos e quais são os temas. Neste vídeo de hoje tivemos o Glauber Brito, Jonathan Honorato, Luiz Ribeiro e Michele Andressa. Eu agradeço aos 4 pelas sugestões de temas e até o próximo vídeo.